Paz, irmãos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos te agradecer, ó meu Deus, por mais esta oportunidade que temos, ó meu Deus, de ouvir a Tua Palavra. Abrimos o nosso coração e a nossa mente, ó meu Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, através da Tua Palavra, fazer aquilo que lhe apraz. Usa o Teu servo, ó meu Deus, mais uma vez, com poder e autoridade, como o Senhor sempre tem usado, ó meu Deus. Deus querido, labra suri canta, rabassuri canta, labra xarabacanta, rabassuri mianda. Toca, Senhor, toca-nos, ó meu Deus, através da Tua Palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, para o Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, meus irmãos, que festa linda. Eu tenho certeza, se terminasse aqui com todo o meu coração, com toda a sinceridade, irmãos, eu já estou abençoadíssimo pelos louvores, pelas ministrações e por tudo que nós ouvimos aqui. Um trabalho muito espiritual mesmo. A juventude está de parabéns. E eu te falo, esse tempo que eu estou aqui nesse ministério, eu creio que está sendo um dos maiores congressos da mocidade, o 12º e um dos melhores. Por quê? Porque vocês estão buscando esta excelência e estão buscando realmente com sinceridade. Meus irmãos, vamos ler o tema o tema desse ano, desse 12º trabalho juvenil. Como diz o pastor Haroldo, eu também, se fosse convidar uma pessoa para ministrar aqui, eu ia indicar muitos jovens ali do Ministério Flávio, outros ministros aí. Eu não ia me apontar, falar, o Jonathan aí, outros irmãos aí, né? É igual aquela criança, a criança chegou para mim e perguntou quem era eu, né? E eu falei, eu não sei se foi uma criança que perguntou para mim, eu falei, sabe quem sou eu? Ele falou, sei, mas você não sabe, eu sou eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. Então, calma que você vai chegar lá também, né? No 5:7. Graças a Deus, a palavra de Deus, aqui nós temos Atos 17:28, Jesus Cristo, a razão da nossa geração, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, e como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Pode tomar assento. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui com os irmãos nessa noite. É um trabalho juvenil, um trabalho de jovens. Quero agradecer a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Haroldo Yamamoto, pela confiança, também o pastor Jonathan e todos os coordenadores desse trabalho jovem, todos os coordenadores, os líderes aí, vocês que lutaram, que se esforçaram para que esse trabalho fosse realizado. E eu tenho certeza que o fechamento é amanhã, mas hoje Deus já está nos coroando com algo maravilhoso, irmãos. Porque eu não estou vendo apenas um ajuntamento de jovens, gritando, um ajuntamento de jovens, sem nexo. Eu estou vendo algo muito espiritual, algo muito equilibrado e a presença maravilhosa do Espírito Santo aqui. Esse congresso, com toda certeza do meu coração, eu creio que alguns creem, talvez você não creia, porque você pensa que é chavão, mas com toda certeza esse congresso está marcando vida de pessoas aqui. Esse congresso está marcando vida de jovens. Está acontecendo um milagre aqui, que talvez você não está percebendo, que não é um milagre visível, não é um milagre exterior, mas um milagre interior está acontecendo nessa reunião, pastor. Daqui a um tempo você vai ver os frutos desse trabalho que está acontecendo hoje, aqui, nessa data e nesta oportunidade que nós temos aqui. Deus nos abençoe. Nós temos aqui a palavra do Senhor, que foi Atos 17:28. Os irmãos já leram essa passagem. Ela fala sobre Atos, capítulo 16, 17, quando Paulo, ali antes, ele tem uma visão, numa noite, o Senhor dá uma visão para ele descer a Macedônia. Naquela visão ele vê pedindo um jovem que o ajude a ele passar para ajudar na Macedônia. Então Paulo, ele entendeu que aquela mensagem era Deus o chamando para a obra, para ele ir para a região da Macedônia. E Paulo vai e ele encontra a primeira cidade, Filipos. E ali em Filipos, a primeira convertida foi Lídia. Depois uma moça pitonisa ali, era endemoniada por aquela situação. Paulo e Silas foram presos, passaram a noite no cárcere. Naquela noite Deus manifesta uma presença através da oração de Paulo e Silas ali, do louvor dele a Deus, naquela situação difícil. E ali também aquele carcereiro se converte. Já são dois crentes. Talvez se aquela pitonisa, aquela moça feiticeira se converteu,
E depois nós encontramos que a família daquele homem também se converte. Depois encontramos outras conversões ali nasceu a igreja. Então dali Paulo vai, e quando nós chegamos, Paulo chega em outras regiões ali do capítulo 17, e quando há uma confusão, uma dificuldade ali para Paulo ministrar a palavra de Deus, a aglomeração, a quantidade de pessoas era muita para ouvir a palavra de Deus, e ali há uma dificuldade, e quando então há uma perseguição, e Paulo então, eles mandam Paulo até Atenas, e Paulo fica em Atenas, na Grécia, e ali ele se compadece de ver a cidade totalmente entregue aos ídolos, a todo tipo de ídolos. Então Paulo ali, ele se compadece, então ele começa também a ministrar ali no local chamado Areópago, que era um tipo do estádio, aos filósofos que tinha ali, e ali também outras pessoas se convertem. E foi essa mensagem que Paulo então disse para eles, porque eles tinham ali um Deus desconhecido, os outros deuses eram todos conhecidos, mas existia o nome de um Deus desconhecido, e Paulo disse: esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, é esse que nós o adoramos, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos a sua geração. Nós temos aqui essa palavra razão. A razão é a capacidade, a razão é a capacidade da mente humana, que permite chegar a conclusões. Sempre encontramos pessoas falando: eu tenho razão, ela tem razão, ele tem razão, essa pessoa não tem razão. Então nós entendemos o que é a razão. Na verdade, a razão é que nos dá o caminho para nós chegarmos. Se eu não tiver uma razão, eu não vou até lá. Se eu não tiver uma razão, também não há muito objetivo de eu viver, de eu estar vivendo, de eu estar vivo. Porque tudo nessa vida tem que ter razão. Por que razão vocês estão aqui? Por que razão você vai para a sua casa? Por que razão você vai trabalhar? Qual é a razão da sua vida? O que direciona a sua vida? Então a nossa razão, quando nessa mensagem, os jovens escolheram muito bonito mesmo, algo bem juvenil, Jesus Cristo, a razão da nossa geração. A razão da nossa geração. Sempre encontramos as pessoas falando que eu tenho razão. Eu estou crendo, irmãos, sinceramente, como eu já falei aqui, que esse encontro, ele vai marcar. Eu estava sentindo, eu estava em casa orando por esse trabalho, essa semana eu estava orando, e vi jovens lá na igreja. Nós estamos em Suzuka, e vi jovens ali na igreja orando, na parte da manhã muito cedo, e também à noite, jovens orando por esse trabalho. Os jovens foram essa semana para a igreja à noite, orando por esse trabalho. E tudo que está acontecendo aqui, esse mover espiritual, você sente algo diferente. Sabe por quê? Porque houve oração. Alguns jovens oraram, outros não oraram, outros não se importaram com isso, mas houve muitos jovens que levam as coisas de Deus a sério, e é por isso que está acontecendo isso. Se nós olharmos com os olhos carnais, os olhos natural do ser humano, você vai olhar: meu Deus, esses meninos lá da minha igreja, eles vão dar alguma coisa? Será se eles vão conseguir chegar até mais uns anos de cristão mesmo? Irmãos, isso não depende de nós, é do Espírito Santo de Deus, né? Depende que sim, das nossas orações, das nossas intercessões. Porque se você olhasse para muitas pessoas e para muitos jovens que estão hoje aqui no nosso meio, talvez até você como papai e mamãe desse jovem, você fala: meu Deus, olha que Deus está fazendo na vida do meu filho ainda está na igreja. Sabe por quê? É porque é o Senhor que sustenta, né? Aleluia. O Senhor sustenta essa juventude. Eu estava ali olhando, vi essa quantidade de jovem, que eu nunca vi essa quantidade de jovem aqui na frente, e olhando assim: meu Deus, mas o que é? Razão, Jesus Cristo, a razão do que? Da nossa geração. Da nossa geração. Jesus, ele nunca perdeu, e ele nunca vai perder. Aleluia. Então nós temos isso como consciência dentro de nós. Então nós temos aqui, irmão, o tema desse encontro: Jesus, a razão da nossa geração. Qual é a razão da sua existência? Por que razão você vive? Todo mundo tem razão de viver. Primeiro, é um direito otorgado por Deus. Segundo, você vive para alguém ou para algo. Tem muitas pessoas que, se você perguntar por que você vive, ele fala: eu vivo para alguém, ou vivo por alguém. Eu vivo para alguém. Infelizmente, dentro da igreja, dentro de nós como jovens, eu também sou jovem, os jovens, se perguntar para a maioria dos jovens: você vive para o quê? Para quem? Muitos vão talvez falar: eu tenho um sonho de comprar um carro rebaixado, eu tenho um sonho de conquistar aquela gatinha lá da igreja, eu tenho um sonho de... Então ele vive por isso, é mais ou menos a razão dele,
é aquilo que ele tem dentro do seu coração. Mas a razão maior não é bem isso que nós estamos aqui hoje, por essa razão que nós estamos aqui hoje. Quando você tem uma razão, você também, quando você não tem uma razão, você também não tem direito de viver. Como uma pessoa vai viver sem uma razão? Sem um objetivo? Porque a razão, ela faz parte do sonho. Se eu não tenho uma razão de lutar pela minha vida, de batalhar, de me esforçar, eu não tenho sonhos. E todo ser humano, ele tem que ter sonhos. O sonho faz parte da vida da pessoa, porque o sonho, a razão, é a nossa própria existência. Senão eu não acordo de manhã, não vou trabalhar, porque eu não tenho razão de nada. Se perguntar para um jovem, crente, convicto, qual é a razão do viver, do seu viver, ele vai dizer: Jesus é a razão do quê? Do meu viver. Você pode falar isso? Glória a Deus. Eu vi todo mundo me falar isso, né? Jesus, a razão do meu viver. Na prática mesmo, é isso mesmo, no seu dia a dia. Você era no seu particular com o Senhor. Cristo Jesus, Ele é a razão do seu viver. Aleluia. Quem é Jesus na sua vida? Jesus realmente é a razão de todo o seu ser, de todo o seu sonho, de todos os seus projetos. Ele está em primeiro lugar. Glória a Deus. Como nós falamos, se nós perguntar para os jovens, né? Para aquele jovem mais ou menos, que estão na igreja mais ou menos, tem um crente mais ou menos, tem um crente convicto, quem tem aquele mais ou menos, se perguntar para ele, qual é a razão de você viver? Qual é a razão, sua razão de viver? Ele vai falar para a menina, falar: é meu gatinho, eu quero conquistar aquele garoto, aquela menina, aquele namorado, aquela namorada. É razão, se ele estiver lá eu vou. Se ele estiver lá, eu vou mesmo a pé, né? Eu vou aqui, olha, eu venho de Osaka, eu vou a pé por ele, eu vou por ele, eu vou lá, eu vou porque é razão. Mas vamos entender aqui nessa noite, jovens de Deus, encontramos também na nossa geração a palavra, aqui também temos a palavra geração. E a palavra geração dentro da Bíblia, ela tem umas definições diferentes muitas vezes, mas uma geração para nós, dentro do nosso tempo de vida, uma geração é 100 anos. Por exemplo, nós estamos em 2013 e no século 20, século 21. O século 21 começou em 21 de janeiro. Em 21 de janeiro começou o século 20. O século 21, perdão, o século 21. E nós, quando chegar em 1º de dezembro de 2100, aí começa o século 22. E daqui até 2100, sabe quantos de nós vamos estar em 2100, no século 22? É só você fazer uma conta aí. Se você tiver um ano de vida, você vai ter mais ou menos lá 86 anos por aí, né? Então, é uma palavra muito animadora para jovem, né? Sou pastor. Meu Deus, o que esse homem quer falar? Essas realidades, irmãos, está no nosso dia, está na nossa geração, não tem como eu fugir disso, né? Eu gostaria de tomar o elixir da eternidade. Mas eu estou vendo, irmão, tem dia que eu acordo de manhã e eu começo as pernas, diz que o homem primeiro, pastor, falha as pernas. Né? Eu não sei se já está assim, né? Tem um negócio aqui nesse joelho, meu Deus, mas que você não estava assim, Senhor? E lá em Suzuka tem uma escada que você está perto do céu. Então você não precisa sacrificar muito para a sua oração, porque já está perto. Então eu subo ali naquela escada e eu chego lá na porta e tenho que dar uma paradinha. Se alguém saudar com a paz do Senhor logo na entrada, você tem que dar uma respirada funda, porque eu falo, Jesus, mas não era assim. Então você começa a sentir e começa a ver que aqueles 18 anos, né? Aqueles 20 anos, 17 anos, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo, né? Você olha no espelho e olha aquela foto de você de 10 anos atrás, aí você olha e fala, Jesus, mas é a mesma pessoa? O tema desse encontro, irmãos, o tema desse encontro jovens, é um desafio. Eu entendi isso quando o pastor Jonathan me passou, o coordenador desse trabalho, me passou esse tema, e eu estava meditando, eu falei, meu Deus, isso aqui é um desafio para os jovens, é um desafio para cada um de vocês,
Para cada um de nós que estamos aqui, é um desafio. Para você que só tem 12 anos, 13 anos, 15 anos, 16 anos, é um desafio, você como cristão, nesta geração. É um desafio. Porque essas palavras, ela não está deixando mais ou menos. Jesus é a razão. Não tem meio termo. Jesus é a razão de quê? Você pode falar da minha geração, dos dias da minha geração. Então nós estamos, irmão, nesse desafio, nesse confronto, com esse modo de viver, segundo a palavra de Deus e segundo os padrões que o mundo está nos toda hora querendo que nós venhamos engolir, aceitar, rebaixar o nível do mundo e deixar de lado o nível de Deus, ou viver no nível de Deus, mais ou menos, e fazemos mais à vontade que esse mundo tenta manipular. Tenta não, o mundo tenta, realmente o mundo luta para manipular todos nós sermos iguais. Foi isso que Faraó tentou com os filhos de Israel. Falou, eles têm que ser igual a nós. E quando o povo falou que havia libertação, aí ele mandou o povo trabalhar mais. Essa é a mesma estratégia do diabo, de Satanás, de instigar aquelas pessoas que querem ser diferentes. Ele fala, não, você não precisa ser diferente. Você não é porque você é jovem, você tem que ser diferente. Você pode ser igual a todo mundo. Todo mundo. Esses dias eu vi um jovem que eu fiquei apavorado. Eu olhei, eu pensei que era... Eu estava andando atrás dele, e eu olhei para a orelha dele e via o pessoal passando por dentro da orelha dele do outro lado. E eu falei, meu, o que é aquilo? Eu olhei aquilo e falei, Jesus. Então, um jovem cristão não precisa estar passando vento, né, ter vento, ter entrada do airbag para... Né? Ele não precisa disso para agradar o mundo. Ele pode fazer diferença na sua geração e fazendo história, sendo diferente. Não importa a idade que você tem, fazendo história. Então esse tema, irmãos, é um confronto para a nossa vida, para você jovem. O senhor pode ver a Bíblia, encontramos muitas pessoas que marcaram a sua geração. Tem uma pessoa aqui que eu gostaria de vocês verem, os jovens pudessem ter comigo, toda a igreja. Encontramos a vida de Rebeca. Como nós temos aqui muitas moças, parece que o partido das mulheres aqui é maior, né? Eu estava com vontade de perguntar quantas jovens solteiras nós temos, mas eu não vou perguntar, sabe por quê? Para você não ficar passando seu celular para todo mundo. E também não vou perguntar para os jovens quantos jovens solteiros, porque depois, né, na cantina vai ter problema. Então, nós deixamos isso aí à direção do Espírito Santo de Deus, né? Encontramos então a vida de Rebeca, dessa jovem. E a vida de Rebeca sempre nós mencionamos quando nós falamos de família. Quando se menciona de família, sempre Rebeca está Rebeca, que ela deu água para os camelos e tal, e o camelo bebe muito, e era 10 camelos, e imagina quantos litros de água aquela mulher não tirou e tal. E Rebeca, então o homem ficou olhando, e não era nem um marido, era um rapaz para buscar, o Eliezer para buscar. E então nós encaixamos também ela na família. Mas além disso, irmãos, nós encontramos outras virtudes nessa moça de Deus, nessa mulher. Embora ela estava vivendo no meio bem pagão, porque a sua família, que saiu daquela região, seu tio, Labão mesmo tinha problema, era um homem idólatra. Você encontra ele depois, a filha dele, roubando os ídolos da casa do seu pai. E essa moça, ela saiu dali, mas ela tomou a decisão de fazer a vontade do Senhor. Nós não sabemos a idade de Rebeca, não sabemos quantos anos ela tem, talvez 19, 15, 18. Provavelmente era uma moça muito jovem, uma moça virgem, muito bonita, uma moça pura, e uma moça escolhida por Deus para fazer parte de uma geração, de um povo diferente do mundo. Talvez você, meu irmão, não sei o lado que você nasceu, jovem, de onde você está vindo, qual lado de onde você veio, mas você pode marcar o teu tempo, a tua geração, se você verdadeiramente entender a voz de Deus, se você saber que é Deus que precisa direcionar a sua vida, direcionar o seu caminho, direcionar os seus passos. Rebeca, ela estava ali confortável com a sua família. Nós temos aqui a passagem, nós encontramos as virtudes de Rebeca. A história de Rebeca, ela marcou a sua geração e tornou-se a matriarca da nação. Ela gerou uma nação.
Ela gerou uma nação, uma moça que saiu de uma terra longínqua, de uma terra estranha, para casar com o filho de Abraão, Isaque. E ela se tornou a matriarca, a mãe de Israel. Rebeca hoje não é só venerada ou adorada pelos judeus, pelos cristãos, pelos muçulmanos e muitos outros que conhecem um pouco da história da palavra de Deus. Gênesis 24, 58 ao 61. Chamaram Rebeca e disseram: irás tu com esse varão? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão, os seus varões, e abençoaram Rebeca. Disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Rebeca tomou uma decisão. Ela poderia escolher ficar na sua terra, ficar com a sua família e não enfrentar aquela situação de insegurança, deixar o conforto da família, deixar a sua terra que ela conhecia, o seu povo, deixar toda a sua parentela, para seguir o homem para uma terra que não era perto, irmãos, de onde ela estava, para Canaã, em camelos naquela época, não era de jato, de avião, era em camelos, e aquela viagem cansativa de muitos dias. Mas Rebeca calculou tudo aquilo, mas ela preferiu fazer a vontade de Deus, porque ela sabia que esse homem era o enviado de Deus, para casar com o servo, com o parente dela, que era o primo dela, que era Isaque. Ela tomou uma decisão no seu coração, e essa decisão de Rebeca, irmãos, marcou a sua geração. Eu estou com uma carta aqui, eu falei do pastor que eu ia ler essa carta, mas eu não vou ler porque é muita coisa. O rapaz me mandou do presídio esses dias, e essa carta ela tem, acho que muitas páginas, são 7 páginas, não tem condições de ler, mas ele fala sobre algo aqui que ele... Por que ele foi preso? Pastor, percebi que a maioria desses rapazes que vêm a esses lugares aonde prega dessas famílias, é justamente famílias desajustadas, famílias que pregam espiritismo e outros desajustes, né? Eu não vou ler aqui. Esse jovem, ele é um rapaz muito bonito, um rapaz inteligente. Irmãos, eu não falo português direito. Sabe quantos idiomas esse rapaz fala? Ele fala 8 idiomas. Ele é tradutor lá dentro da cadeia. Um rapaz novo, 30 anos. E eu perguntei para ele: rapaz, como que um rapaz tão preparado como você veio parar aqui? Ele falou: pastor, porque eu segui pessoas erradas, companhias erradas. Eu fui influenciado por pessoas erradas. Rebeca, a palavra de Deus, ela foi direcionada por Deus e seguiu a pessoa certa. Jovem, moça de Deus, jovem, não importa a idade que você está aqui. Ah, pastor, só tenho 12 anos, 13 anos. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Por que Rebeca fez nome? Rebeca poderia passar na história como tantas outras Rebecas. Temos tantas Rebecas por aí que são prostitutas, são alcoólatras, que morrem de uma vida tão miserável, com suicídio, dando um tiro na cabeça. Tantas Rebecas que estão aí, totalmente dominadas pelo poder das drogas. Mas essa Rebeca, ela fez nome, ela foi diferente. Por quê? Porque ela fez a vontade de Deus na sua vida. Não tem como você marcar a sua geração, não tem como a razão da sua geração for Jesus Cristo, se você está escolhendo andar com pessoas erradas, se você está escolhendo pessoas erradas. Eu estava contando ali no carro, nós estávamos indo com os meninos, estava falando para eles, estava lá na internet, uma menina conheceu outro rapaz por causa da internet, tal no Facebook aí, Facebook. Ela conheceu no Facebook, ela conheceu um rapaz bonito, o rapaz mandou foto para ela, já mandou o corpo dele todo, né, já, mostrar e tal. Ela também começou a mostrar o corpo dela para um rapaz,
E se conheceram a menina de menor. E ela foi atrás desse rapaz. E marcaram, depois de um tempo, ela começou a gostar do rapaz. Houve aquela afinidade só por causa do Facebook, por causa da rede social. E ela conheceu esse rapaz e marcou o primeiro encontro. O rapaz pegou essa menina bem nova, de menor, abusou dela do jeito que ele poderia. Um homem maligno, usado por Satanás. Abusou quando ele viu que aquela menina estava desfigurada. E para ela não reconhecer ele, ele teve que completar o ato, matou aquela jovem. Destruiu a vida daquela menina. Irmãos, a palavra do Senhor, quando se fala do pecado e do diabo, nenhum jovem, ninguém é mais esperto. Tem os cabelos brancos, quem é mais esperto que isso? Nós só somos espertos se nós seguirmos a voz do pastor. Rebeca, ela seguiu a quem Eliezer tipifica o Espírito Santo dentro da Bíblia. Rebeca também tipifica a igreja do Senhor. Mas ela seguiu a voz daquele homem, porque ele foi ali direcionado por Deus, pelo homem de Deus, para que ela formasse uma geração. Rebeca foi poderosa nos seus dias. Ela talvez não pensava, olha, eu vou construir, nós vamos formar, meu Senhor é muito rico, nós vamos ter. Não, ela não, talvez não calculava isso, não sabia totalmente o mistério que Deus tinha para Abraão, mas ela seguiu. A decisão de Rebeca foi fazer a vontade de Deus em sua vida. Ela deixou família, sua terra e seguiu segundo a vontade de Deus. Temos muitos jovens cristãos na igreja que não estão a fim de abrir mãos, principalmente dos seus pecados costumeiros. Temos muitos jovens na igreja que não estão decididos, não estão a fim de abrir mão dos seus pecados, chamados aqueles pecados caseiros. Sabe qual é o seu maior inimigo? Não é aquele que está lá fora, é aquele que dorme com você, aquele que todo dia está lá com você. Pode ser as suas concupiscências, a sua lascívia, pode ser a sua internet, não sei. Tantos outros inimigos que nós temos, que muitas vezes moram junto de nós. Então, orando, Senhor, expulsa Satanás, mas é o inimigo, está ali bem pequeno, mas é ele que vai destruindo a vida das pessoas. Então nós temos muitos jovens da igreja que não estão a fim de abrir mão dos seus pecados, de abrir mão dos seus projetos, ou de abrir mão dos seus sonhos por causa do Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendemos a vida de Rebeca, nós vamos falar de outros jovens aqui. Hoje já foi falado de José aqui hoje à tarde. Esses jovens, eles abriram mão, embora José não foi escolha dele, ele foi amarrado, mas foi. Deus levou amarrado. Olha, e se na sua casa diz que todo irmão mais velho, ele é complicado, é o mais problemático, né? E se você tem um irmão mais velho em casa, está diante de você, né, irmã? Está diante de você, né? Tem outros que falam, não, pastor, eu não gosto da minha irmã que é mais velha, é porque eu cresci também, ela usa meu sapato igualzinho, usa minha maquiagem, usa isso aqui. Não vai ter isso, não. Bom, meu irmão mais velho em casa, ele não sei, ele batia forte, né? Então tinha que juntar eu, mas os 3 irmãos que eram menor, para tentar pegar o meu irmão mais velho, né? Mas os irmãos de José, os irmãos de Davi também foi um problema na vida dele, não foi só o gigante, né? Foi os irmãos de Davi também. Mas os irmãos de José também tiveram essa grande dificuldade de entender, de aceitar ou de compreender o plano de Deus na vida da sua família. Então nós temos muitos jovens da igreja que não estão a fim de abrir mão. Quando você encontra um jovem da igreja que ele abre mão, ele fala, não quero mais isso aqui. Senhor, pastor, me ajuda, pai, me ajuda, mãe, me ajuda, irmão, me ajuda, eu vou abrir mão dessa situação, eu vou abrir mão disso, irmãos. Daqui a pouco você vê esse jovem sobressair sobre todos. Você começa a ver esse jovem despontar na igreja. Por quê? Porque é isso que Deus gosta. Enquanto você não abrir mão, meu jovem querido, a sua vida espiritual, ela continua do mesmo jeito. Esse crente assim, essa mediocridade de crente. Ai, vou para a igreja, ai meu Deus, é sábado, domingo, ainda tem sexta-feira, ainda tem, ai meu pai. Ele não vê nada mais do que isso. Por quê? Porque ele está preso em coisas, em algo que está trazendo dificuldade para a sua vida espiritual.
Mas quando uma pessoa, irmãos, isso é só os jovens todos, os cabelinhos mais brancos aí, aquele que já tem um pouco mais de experiência, que não estão a fim de abrir mão dos seus pecados, seus sonhos, sua vida de ir apenas à igreja e crer que está fazendo uma boa ação para Jesus. Jesus já está bom demais. Se você não abrir mão, não se entregar e não pagar o preço, não haverá nada diferente da vida que você está vivendo agora. Jovens, Deus não vai contar com a geração de 2100 não, do século 2100. Deus vai contar conosco, com vocês. Pastor Haroldo, qualquer hora, pastor, não vou falar não, tá? Fala não. Wilson, qualquer hora, outros aí, chega a hora que Jeová fala, bem filho, né? Chegou. Pastor está fazendo zagueou aí, né? Está fazendo zagueou, é hora de sair. E como o zagueou está difícil aqui na terra, então vem logo, então é para sexta-feira. E aí, irmãos, quem é que vai ficar responsável pela obra? É você, meu querido. Você que está aí magrinho, com essa calça caindo da cintura, com esse cinto que você já colocou no último e não consegue ainda, está caindo. Você, esse Davi de Deus. Você, essa Rebeca que Deus está chamando para marcar o seu tempo. Você olhando para você mesmo, pastor, você que não conhece a minha casa, não importa isso. O importante é que o Senhor está te chamando e você está no lugar certo. Aleluia. Você está no lugar certíssimo. Você não está ouvindo mentira. Você não está ouvindo aqui uma utopia, um conto de mentira, de carochinha. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. E o Deus que tirou um Davizinho lá, meus. Deus que tirou. Por que Deus parece que complica as coisas? Eu fiquei pensando nesses dias. Deus, na hora que Rebeca, depois que Sara está velhinha, quando a menina estava toda cheia de graça, cheia de vida, e Abraão também, Deus não dava filho. E Abraãozinho lá está orando, e toda noite lá, Jesus vai ser agora, nada, passou. Passou e passou. Aí quando a mulher chega, irmãos, que segundo os médicos, quer dizer, segundo não tem mais condições nenhuma na expectativa humana, acabou. Adota aí alguns, uma meia dúzia aí, pega uns 2 cachorrinhos de estimação, leva para sua casa. Aí Deus abre o céu, só não é hoje, Abraão. Deus vitaminou lá o útero de Sara e de Abraão, irmãos, naquela noite. Abraão só não tem mais filho com Sara porque ela morreu logo. Porque ele disse que ele casou com Quentura. E Abraão, com aquela vitamina de Deus, depois que Deus falou com ele, antes de nascer Isaac, irmãos, aquela vitamina do céu. E ele teve filhos com outra mulher, depois que ele se tornou viúvo. E eu fiquei pensando nisso assim, eu estava lendo aquela passagem, mas Deus, por que Deus parece que deixa a gente chegar lá e lá no filho? Agora Deus vem e fala, olha filho, sabe por quê? Porque o milagre é maior, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor trabalha diferente do ser humano. Nós queremos resolver o problema quando ele está surgindo. E é verdade, é assim mesmo que ele tem que fazer. Mas Deus é lá no final. Deus falou, não filho, agora você acabou as suas forças, já esgotou todo, para saber que eu sou Deus. Aleluia. Para saber que eu estou no controle da situação, não é o homem. Aleluia. Você olha para Deus pegando Davi, mas Samuel foi lá, um homem de Deus, um homem que tinha a visão de Deus. E depois só Deus falou, não, nem deu ter saído. Então por que o Senhor mandou aqui? É porque a pessoa está aí. A pessoa está aqui. Acabou os varões, acabou os jogos, falou, não deu, mas está lá, tadinho nele, tadinho, muito magrinho e ruivo, feio, cheirando bode. Aí o Senhor falou, manda trazê-lo. É isso. Quando o rapaz chegou, Samuel quase dá um AVC. Porque ele falou, não é possível, todos esses jogos bonitos aqui. Aí Deus fez, meu filho, é esse aí. Unja, porque é desse que eu me agrado. Aleluia. Você está aqui hoje, aleluia. Aleluia. Jovem de Deus, você está aqui muitas vezes sem expectativa, achando que a sua vidinha é lá, olha, eu vou apenas fazer aquele colegialzinho, vou aprender aquele japonesinho, mas Deus está olhando para você com um olhar diferente. Eu nunca sei quem é as crianças que estão sentadas na igreja, eu nunca sei quem é o jovem que está sentado na igreja. Os velhos eu sei, porque já está quase. Falei,
potencial, Aleluia. que nós não conseguimos enxergar para o dia do amanhã. Você que está aí, eu não sei verdadeiramente quem é você, mas Deus já sabe. Oh, glória. Só vai depender de você, querido. Só vai depender de você, não importa quantos anos você tem. Pastor, mas olha, eu tenho medo até de pegar o microfone. Eu tenho medo de ir lá na frente. Eu tenho medo. Meus irmãos, nós temos uma promessa: o Espírito do Senhor virá sobre ti. Aleluia. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor está te chamando, jovem, para você marcar uma geração. Uma hora o Moisés está cansado, o Moisés também está cansado, e ele tem que chegar e o Senhor fala: meu filho, sobe lá, porque já era, tá, sayonara para a turma do Japão. E aí Deus levanta quem? O Josué. Mas Deus deu Josué aqui, pastor Haroldo. Tem Josués aqui nessa igreja. Aleluia. Tem Josué nesse Japão. Glória a Deus. Tem Josué nesse ministério, homens e mulheres de Deus, que vai introduzir o povo na terra prometida. É uma nova geração. É uma nova geração. Aleluia. Antigamente eu não acreditava muito nessas coisas. Eu olhava para esses meninos e falei: meu Deus, segura Deus, tem misericórdia. Mas hoje eu olho diferente. Quando eu vejo esses meninos com essa calça caída toda, aí eu falo: Jesus, é isso aí, Deus vai fazer uma obra nesse menino. Oh, glória. E daqui a pouco ele começa a arrumar a calça, ele tira aquela batulaque da orelha, aí começa a tapar aquela tatuagem que ele já tem vergonha. Daqui a pouco ele vem com a roupinha social para a igreja. Daqui a pouco aquele jovem que não chorava nem pela morte da mãe, aí você vê ele chorando na igreja e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Deus está operando. Oh, glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Deus está operando, meus irmãos. E Deus não está chamando aqueles capacitados, não. É jovens. Você que está aí, que só, como diz o irmão, só está de tela. Fininho, magrinho, desajeitadinho. Mas você é um homem de Deus. Aleluia. Oh, Deus. Você se tornará jovem, uma mulher de Deus. Se nós pudéssemos ver com a visão de Deus aqui, pastor Haroldo, para essa mocidade aqui hoje, se nós pudéssemos olhar para todos os jovens que estão aqui, que talvez já receberam até palavra de maldição dos seus pais, não receba. E a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não encontra efeito, está desfeito na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seu pai ou sua mãe olha para você: mas você é desajeitado até para pegar esse lamen, para comer até em Tchauã. Porque tem jovem que ele é tão espiritual que ele come lamen com colher, né? Ele é tão desajeitado que come lamen com colher. E aí o pai fala: que você é desajeitado, você não vai chegar a lugar algum. É desse que Deus gosta, irmãos. Se você estudar a Bíblia, olhar para os homens que Deus escolheu na Bíblia, as mulheres que Deus escolheu na Bíblia, fala: não, Moisés é um assassino, Paulo foi assassino, Pedro negou Jesus. Esse homem rústico aí, esse homem que só anda armado, que guarda a orelha do povo aí, essa pessoa, não, essa não tem condições não. Essa mulher que teve uma vida leviana, como foram tantas mulheres, Maria Madalena e tantas outras, e o Senhor escolheu, está aqui dentro da palavra de Deus. Aleluia. O maior livro do mundo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas ouviram a voz do Senhor. Como aqui a carta do Paulo, na verdade é o nome dele, mas como tem muito Paulo, ele escreve para mim, porque eu fui fazer visita para ele, e aí conhecemos ele várias vezes, e ele, na carta aqui, lá quando eu perguntei para ele por que ele estava ali, ele tinha falado sobre as suas escolhas, ele tinha escolhido pessoas erradas, e está pagando 17 anos da sua vida, com 30 anos, 28 anos, ele vai sair de lá com mais de 40 anos aqui no local. E ele falou: pastor, e meu sonho, meus projetos? Eu falei: filho, ainda que você saia daqui, mas o mais importante é a sua liberdade dentro de você, não é as paredes do presídio, é dentro de você, a liberdade que Cristo está te dando aqui. A liberdade, hoje ele é praticamente um missionário lá dentro daquele presídio. E se você, meus irmãos, aprender a abrir mão,
Se você aprender, jovem, abrir mão daquilo que parece que é tão importante para você, daquilo que você sabe que está te escravizando, não precisa. Chega um anjo de luz e fala para você: olha, você sabe, você tem uma consciência, e além disso você tem uma consciência cristã. Porque toda vez que nós pecamos, qual é a nossa decisão? É de esconder um pouco. Deixa passar esse sentimento ruim, eu não quero ir para a igreja assim não, eu não quero, meu Deus, eu não quero, agora acho que eu vou ler a Bíblia, Deus. A pessoa tem que esconder. Adão foi assim. É com o ser humano, todo ser humano, irmãos, todo ser humano. Jesus disse que a luz vê as trevas, mas o homem ama mais do que as trevas. A luz do Senhor veio, mas o homem ama mais as trevas, porque as suas obras são maus. Estamos vivendo, irmãos, um problema global na identidade de muitos jovens, por causa do desarranjo de familiar. Muitos têm problema de identidade. Eu te falo uma coisa, meu irmão. Ai de ti, se casou com uma mulher que tem problema de identidade, ou com um homem que tem problema de identidade. Se ele não se arranjar, não haver uma mudança de Deus na vida desse homem ou dessa mulher, grande é o teu sofrimento. Eu estou fazendo amanhã. Antigamente o pessoal me elogiava mais e fazia festa para mim no meu casamento, né? Eu acho que como a gente está fazendo bastante tempo, o pessoal fala: não vai lá, já casou bem, já não vai largar a mesa, então não precisa mais elogio não, né? Amanhã eu faço 29 anos de casamento. 29 anos de casamento. Mas o que você vê, irmãos, é o que desarranjo de família. E pessoas que casaram, jovens que casaram, com pessoas que têm problema da identidade. Porque o problema da identidade é gerado no desarranjo de família, aonde essa pessoa foi criada. E eu te digo, irmãos, que essa pessoa não vai entrar na grande tribulação, já está na grande tribulação. E só Jesus vai tirar da grande tribulação. No dia que o Senhor manda ele recolher, ou ele se converter, porque grande é a tribulação, irmãos. A pessoa está perto de uma pessoa que tem problema de identidade. E o problema da nossa juventude, eu falo para os solteiros, o grande problema da nossa juventude, e é um problema global. O desarranjo de família traz problema na identidade dos jovens. Tem jovens que um dia o cabelo dele está vermelho, moças, outro dia está preto, está roxo, está um dia a calça está alguma coisa. Sabe por quê? Aqui dentro, ele precisa se achar aqui dentro. Não estou falando só nisso, mas em tantas outras atitudes da pessoa. O problema da identidade. Quando a pessoa tem problema de identidade, irmãos, meu irmão, grande é o problema dessa pessoa. Todo dia a pessoa vai lá e cai, os complexos, os problemas vão aparecendo, as dificuldades. Tantas outras áreas da vida, e hoje é global. É por isso que há tantos psicólogos. Está se formando mais psicólogos que pastores. E todo pastor tem que ser psicólogo também. Porque o problema de identidade e o problema de muitos jovens da igreja hoje, que não se destacam, é o problema da identidade. Mas hoje, no nome do Senhor Jesus, você está ouvindo a palavra de Deus, jovem. E Jesus Cristo, Ele quando nos transforma, a salvação dele é completa. O sozo de Deus não é só quando eu morrer aqui, eu vou para o céu. Não, é completo, é uma mudança em todas as áreas. Emocional, na nossa alma, em todas as áreas. Se a sua identidade está bará, gutiá, hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai tomar um propósito com Deus. Senhor, eu quero andar assim, eu não quero um dia ser isso, um dia ser crente, outro dia estar desviado, um dia ser mais ou menos, outro dia, não, Senhor. O desarranjo de família traz isso na identidade, a maioria das pessoas, irmãos, os problemas familiares. O maior inimigo do jovem dessa geração é as mudanças de valores morais e espirituais. As mensagens que recebemos diariamente são envenenadas com uma cultura anti-Deus. Os valores cristãos não é bem-vindo hoje em muitos lugares. E vocês estão no meio desta geração com essa inversão de valores, meus irmãos. Não é só o jovem que sofre, mas todo mundo, mas principalmente o jovem. Porque os jovens são bombardeados hoje, nesta geração, que não vale a pena ser cristão. Há tanto entretenimento, há tantas brincadeiras, há tantas coisas. Hoje, pessoas que estavam no nosso meio, hoje estão pregando o contrário à palavra de Deus. Pessoas que antigamente
Diz que é pastor aí, que é a grande igreja de Lésbica no Brasil. Semana passada, uma pastora americana, ela deixou o ministério. Eu não esqueci o nome dela, também nome de gente, né? Vamos orar por ela. Ela deixou o ministério, entregou ao ministério, porque ela se apaixonou por outra moça, de outra igreja, uma moça que cuidava lá da igreja também, uma igreja poderosa, uma igreja muito grande, a igreja batista, uma igreja grande que ela tomava conta. A mulher tinha um ministério, uma mulher muito conhecida nos Estados Unidos. Ela deixou. Essa pelo menos entregou. Agora tem uns que vai. Então nós estamos sendo bombardeados diariamente, não só por isso que nós vemos, mas a televisão, os valores morais, todos estão contra nós, contra essa juventude. Na minha época, casava com a mulher e morria com a mulher, mesmo se fosse bom ruim. A mulher apanhava e deixava o marido. Hoje, irmão, você olha para a maioria que vocês estão aqui, eu olho por você e dói no meu coração, mas sei que muitos de vocês são de pais separados, de famílias separadas. Seu pai talvez deixou a sua família, você era pequeno, sua mãe deixou, e a maioria nós enfrentamos esse problema, essa epidemia. Esse problema é mundial, não é um problema de algumas pessoas, é um problema mundial. Por causa, irmãos, os valores inverteram totalmente. Os valores estão invertidos. E a juventude é bombardeada diariamente. Porque antigamente ninguém tinha esse acesso à mídia, à televisão. Ninguém tinha acesso. Hoje, irmão, você conhece o noticiário do mundo todo em 5 minutos. Os jovens hoje, as crianças já nascem com o celular, iPod 5S na mão. iPod, né? As crianças na igreja, irmão, se você for fazer um cata aí na igreja depois, dá os seus aparelhos, deixa eu ver aqui, mas você vai ver coisa que eu nunca vi na minha vida. O que é isso aqui, filha? Isso aqui é PS2, eu não sei o que. Não, agora é mais, né? É tanta coisa. Então essa moçada, eles têm todas essas informações. Esse iPhone, teve um rabino que falou que foi a pior desgraça que inventaram. Deixou os jovens mais imorais do que nunca. Eu acho que, irmãos, como a gente fala, você tem uma faca na sua casa. Ela serve para você cortar os alimentos, mas serve também para você prejudicar a vida de uma pessoa. A internet também, o celular também, qualquer outra coisa. Você pode usar, como as pessoas também pegam a Bíblia e distorcem a Bíblia para o seu bem e proveito. Mas as jovens estão sendo bombardeadas, as mensagens que recebemos diariamente são envenenadas com uma cultura secular, anti-Deus, e os valores cristãos eles querem arrancar de qualquer lugar. Eles estão querendo tirar os valores cristãos de todo lugar. Lá no Brasil, naqueles departamentos públicos, tinha lá as mensagens do Pai Nosso. Aí os camaradas foram lá, esse povo aí foi lá e pediu para tirar, tiveram que tirar mesmo Pai Nosso, não, porque nós não compartilhamos com isso, então tem que tirar. Aqui é um lugar público e tem que tirar o nome de Deus. A cruz estão tirando em todos os lugares públicos do Brasil e do mundo. Olhando para a palavra de Deus, encontramos um jovem da história chamado José. Hoje o presidente já falou dele aqui. Ele teve muitos problemas em sua casa, mas a sua maior luta começou aos 17 anos. Era 10 contra 1. Imaginem, 10 contra 1. E o que aconteceu com José? José perdeu. Foi nocauteado pelos seus irmãos. Só que ele não sabia que Deus estava escrevendo a tua história. Deus estava acompanhando o teu caminhar. Nem todo sofrimento é maldição. Nem todo sofrimento que as pessoas passam é maldição, porque Deus pode convergir, ou pode converter, pode mudar a maldição em bênção. Jó pensou, não, eu estou recebendo porque... Mas Deus, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. A sorte de José ela foi mudada com 17 anos, irmão. Imagina um jovem, irmãos. Imagina você que é 17 anos, eu tenho filho. Imagine você com um jovem de 17 anos que é vendido pelos seus irmãos, é jogado em um buraco, é traído pelos seus irmãos, é vendido como um bandido, como uma pessoa que não presta. Imagina as marcas no coração desse menino. Eu vejo na igreja hoje pessoas que não vêm da igreja porque o pastor não olhou para mim, não vou para a igreja. A irmã me cumprimentou, eu não vou para a igreja. Você tem que precisar descer o Egito. A Bíblia diz que José com 17 anos, mas Deus estava marcando a vida de José. E sabe quantos anos foi o sofrimento de José, irmãos? Dos 17 aos 13 anos. A Bíblia diz uma passagem aqui, que no versículo 37, mas todo o sofrimento de José, sabe o que deixou José? Mais forte.
Todo o sofrimento que esse jovem passou, dos 17 aos 30 anos, deixou ele mais forte. Para o quê? Para governar. Não é apenas ser um rancho, um cacarichô, para governar. Irmão, Deus faz essas coisas para quê? Para nós entendermos quem é Deus. O que Ele pode fazer na vida de um jovem, na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Paulo diz lá em Romano que isso não é para quem quer e nem para quem corre, mas para aqueles que Deus chama. E você que está aqui, jovem, você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado por Deus. Talvez você não sabe nem João 3,16. Eu vou te falar. Você pode aprender nessa noite se você deixar o Facebook do lado. Você deixar esse negócio do lado. João 3,16. Tem jovem que nem conhece, pastor, nem lê Bíblia mesmo. Como é que Deus vai me chamar? Eu não estou nem aí. Aleluia. Deus vai mudar as coisas aí, meu irmão. Deus vai mandar uns irmãos aí que você vai ver só que vai fazer uma tosse. Em Gênesis 39, 7, 39. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José. O diabo sempre está de olho no jovem. E disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou-me em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, olha só que tremendo, irmãos. Eu gosto de José, irmãos. Oh, aleluia. Eu sou homem também. Mas, irmãos, eu acho linda essa expressão de José. Quando você não pode enfrentar, irmãos, faça como José, está no pé. Porque Paulo diz lá para Timóteo: fuja dos desejos da onde? Fuja dos desejos da... Irmãos, o desejo da mocidade, o negócio é tremendo. Não é fácil não. E tem que ser como José. Por que José deu no pé? Não dá para encarar. Esse dia eu vi o pastor falando um negócio aqui. Claro que no dessa linha não falamos isso. Mas a mulher era uma mulher importante, uma mulher, né? Se fosse hoje na nossa geração, pastor, muito jovem, pastor, fui tentado, aquela mulher usada pelo diabo. Que isso? Você não tem perna, não? Não, pastor, eu tentei, mas ela pegou minha capa e puxou e quando eu vi. Meu irmão, pessoas sem princípio. E essas pessoas sabem onde é que vão chegar? Lá no final da tristeza, da angústia, sem nada e sem ninguém. Não adianta nós culparmos A ou B. Não adianta, jovem, culparmos ninguém não. A falha está em cada um de nós. Em cada um de nós. E José, quando aquela mulher o seduziu, José viu que não dava para encarar e ele deu para o pé. Ele diz assim: se não a ti, porquanto és a mulher daquele Senhor, faria eu esse tamanho mal. Olha só, irmãos, porque aquele homem acolheu José, honrou José dentro da sua casa, sem conhecer direito José, um jovem bonito, formoso. Ele honrou aquele menino dentro da casa. Ele falou: como eu faria tamanho mal? Eu pagaria o bem com o mal agora. E aí ele completa dizendo: e pecaria contra Deus. Porque Deus não podemos fazer mal, mas nós pecamos contra o Senhor. Glória a Deus. Hoje a vida sexual, essa baderna imoral que nós vemos nos nossos dias, irmãos, dá nojo. As pessoas são bombardeadas por tudo e tantas coisas hoje. Na vida sexual, libertinagem, uma liberação terrível. Por quê? São demônios liberados para possuir esta geração, como foi em outras gerações, como foi em Pompeia. Estuda a história de Pompeia. Pompeia já foi na nossa geração. Estuda a história de Pompeia para ver o castigo de Pompeia. A libertinagem, a depravação sexual chegou a um ponto. Nos dias de Noé era a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus puniu porque o coração do homem, os pensamentos, era uma maldade. Primeira coisa, quando o mundo se mostra depravado, uma pessoa se mostra depravada, é na vida sexual. Na sua internet, nos seus contatos, nos seus meios por aí. Estamos enfrentando hoje muitos homens de Deus que estão perdendo o ministério por causa
da imoralidade sexual, por causa do adultério, da infidelidade. E a infidelidade conjugal, a Bíblia diz que é um pecado que Deus perdoa, mas essa mancha nunca vai pagar o pecado da pessoa, irmãos. Nunca. Onde você vai, nunca paga. Deus falou isso, né? Salomão falou isso, e Davi teve que passar por essa dificuldade. Quantos homens de Deus passam? Quantos homens de Deus? E nós estamos sofrendo nessa geração com esses ataques do inferno, porque é liberado, e o Senhor Jesus Cristo diz: por aumentar o pecado, o amor de muitos faz o quê? Esfria, irmãos. Esfriamento do amor. Antigamente aquele crente que era, hoje já, né, está arrastando. Ô irmão, mas o negócio está feio, cara. Faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus, disse José. Temos o relato da vitória de José lá no capítulo 50, irmãos. A maior vitória de José não foi quando ele se tornou governador do Egito. A maior vitória de José foi quando seus irmãos vieram e se prostraram ante os seus pés, porque ali estava se cumprindo a palavra do Senhor. E lá no capítulo 50, depois da morte do seu pai Jacó, seus irmãos vieram e pediram perdão, e Jacó falou: e José falou: estaria eu no lugar de Deus? Quem sou eu para não perdoar? E a Bíblia diz: olha, o coração desse rapaz, e José chorou. E o sofrimento de José levou para ele mais para onde? Para a maturidade. Deus não trabalha com infantil. Ele vai trabalhando no teu caráter para te levar a um lugar alto, um lugar grande. Aleluia. Bendito seja Deus. Temos relato da vitória. José marcou a sua geração por sua decisão de obedecer os princípios de Deus. Você pode repetir comigo? José marcou a sua geração e por sua decisão de obedecer os princípios de Deus. Estamos precisando de José hoje na nossa geração. Eu nunca, nesses 25 anos, 26 anos que eu sou cristão, 15 anos que eu já estou no ministério, 16 anos que eu estou no ministério, ou um pouco mais, eu nunca vi um jovem chegar: pastor, eu corri. Mas tem outros que correm para cima, né? Nunca vi um jovem falar: pastor, eu corri. Negócio da pastor, aquela mulherão, eu corri, pastor, sem de nada. Irmãos, nós estamos em José hoje. Se você tem um governo sobre esse mundo, você precisa governar a tua carne primeiro. Se Deus quer te levar a uma posição maior, a sua carne tem que ser governada. Se você não governa a tua casa, como você pode governar em outros lugares que Deus tem para a sua vida? Deus precisa de Rebeca, Deus precisa de José. Glória a Deus. Eu olho para esses homens da Bíblia e falo assim: mas esse aí foi escolhido. Não é comigo e com você. Quando eu cheguei aqui no Japão, claro que eu não tinha cabelo branco, não tinha aparelho de negócio. Como é que chama esse aparelho que eu coloco o dedo aqui atrás que você, é o sinal que você está ficando velho? Conte mais umas coisas aí. Esses ferrinhos, né? Esses ferrinhos. Então eu gostava de abrir minha boca, mas nem tudo bonitinho. Aí eu cheguei aqui no Japão, irmãos, magrinho, estava 3 anos como cristão, já era diácono na igreja, mas não estava nem aí. Nunca sonhei que chegando aqui no Japão eu ia para o ministério, ia conhecer hoje tanta gente nessa nação, ia conhecer tantos irmãos, ia pela misericórdia de Deus e com a ajuda do chefe. Já fui para 7 países. Pastor? Olha só, né? Tá. Fiz sucesso, né? 7 países, irmãos. Sabe por que isso, irmãos? Eu sei que eu não sou nada. Eu tenho certeza, se eu me entregasse mais para Deus, o Senhor ia me usar muito mais. Eu ia ser muito mais para a obra de Deus. Mas da mesma maneira que eu saí do anonimato do Brasil e cheguei aqui, e Deus está tendo misericórdia da minha vida, tem abençoado a minha família, é com você também a mesma coisa, querido. Talvez você está ali, você senta, pastor, você está aqui atrás, olha, eu não tenho, eu não, sabe? Você não sabe onde você pode chegar, se você nesta noite se entregar para Deus.
Se você dominar primeiro o governo da sua carne, José sabia que ele precisava dominar a sua carne. Como eu faria mal para o meu Senhor que fez bem? E como eu pegaria contra Deus? A Bíblia nos fala também de que os jovens que você não pode excluir da Bíblia, você não pode deixar. Nós temos um jovem lá no capítulo 19 de Mateus. Esse jovem chegou a Jesus, elogiou Jesus, prostrou-se diante do Senhor. Era um jovem rico, era um jovem provavelmente bonito, era um jovem que tinha tudo na vida. Ele chegou: Senhor, o que eu faço para mim ser assim, ser salvo? Eu quero uma vida diferente. E ele tinha tudo, mas provavelmente faltava uma alegria, faltava uma convicção na sua alma, dentro do seu coração. E Jesus então falou algumas coisas para ele. E Jesus, terminando no capítulo 19, versículo 16 e até o versículo 22, esse jovem rico, a Bíblia chama ele de jovem nessa passagem 3 vezes. E disse o jovem: tudo isso tu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que me falta, Senhor? O que me falta ainda? Essa é uma interrogação do coração de muitos jovens que está na igreja. O que me falta, né? O que me falta realmente? Será se Jesus me ama mesmo? Será se Jesus existe mesmo? Será se Jesus realmente está me vendo? Será se ele sabe quem eu sou eu? Esse jovem, o que me falta? A interrogação: o que me falta? Tudo isso eu tenho feito, o que me falta? Aí Jesus então fala para ele. Jesus agora aplica a palavra principal. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai vende tudo que tens. Primeira coisa, renúncia. Se você não abrir mão, irmãos, não tem como Deus te ajudar, te abençoar. Vai vender tudo que tem. Porque o problema dele não era bem a riqueza, mas é que o coração dele estava naquilo. Aquele era o Deus dele. Então Jesus falou: você tem que abrir mão disso aqui para você vir me seguir. Vem, segue-me. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, o que ele fez? Ele correu para o Senhor: amém, Senhor, eu vou ser um homem de Deus, meu nome vai estar. Não. Sabe o que ele fez? Ele poderia, o nome dele, irmãos, poderia estar aqui o nome dele chamado lá, tal, Ismael, né, Watanabe, né, Yamamoto, né? Mas não está, o nome dele não está aqui na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele só veio até Jesus, fez as interrogações, perguntou, como a maioria só pergunta, mas vira as costas, porque o preço é muito alto, tá, Senhor? Mas é tão bom isso, eu não posso abrir mão disso aqui não. Jesus falou para ele: vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, talvez a tua propriedade, quando está falando propriedade, é coisa material, alguma coisa que está escravizando a tua vida, o teu orgulho jovem, a tua vaidade, com esse sapato de 1 metro que você anda. Você gasta mais com esse sapato alto do que com a obra de Deus. Você gasta mais com essa maquiagem, que é bonito você estar bonita, é muito bonito, mas isso se torna uma vaidade, algo que está dentro de você. Isso atrapalha muitas vezes o seu caminhado. Não estou falando só disso, né? E muitas outras coisas que o jovem tem. E ouvindo esta palavra, você está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite. Será que você vai sair daqui triste, daquela porta para fora? Ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ninguém, irmãos, que vira as costas para a palavra de Deus vai embora alegre, não. Ninguém. Não tem como. Um homem importante da sua época, um homem chamado Gácio, ele disse assim: eu nasci não sei para o quê. Esse Gácio, ele falou: eu nasci não sei para o quê. Vivi não sei para quem. E estou morrendo não sei para onde vou. Nós estamos ajudando um senhor lá na igreja. A irmã Suelita aí, os irmãos sabem. Um senhorzinho, ele tem bastante idade, já uma certa idade. Ele não construiu nada, ele foi jovem e achou: não, eu posso. O negócio dele era mulher, era bebeira, e chegou no Japão, era patinco. E um dia ele falou para mim esse dia: pastor, quando eu tinha 40 anos, a minha irmã falou: você ainda pode dar um jeito na sua vida. Quando ele tinha 40 anos, você pode mudar aí na sua vida, você pode dar um jeito na sua vida. Ele falou: que isso, eu vou aproveitar a vida. Japão, mulheres, sunacos, casou com uma moça filipina. Ele tem 70 e poucos anos, a menina tem 20 e poucos anos. E hoje, sabe o que esse homem está vivendo, irmãos? Ele fez uma córnea, não tem um olho, teve que pegar um olho de um defunto, né? E ele perguntou para mim se Deus aceita que eu coloquei um. Eu falei: irmãos, Deus não aceita. Não tem problema não, é difícil, né? Saber que o camarada foi morto, foi queimado seu olho, né? E esse senhor, irmãos, eu já levei alguns irmãos, foram comigo ali na casa dele, e esse dia eu fui com
o irmão falou, eu tenho que cuidar da minha vida, pastor, senão eu vou ficar igual esse irmão aqui. Eu dou um jeito na minha vida. Então essas coisas muitas vezes servem. E aquele senhor, ele está ali dependendo da igreja, das igrejas, dos irmãos que estão ajudando ele. Hoje ele já me ligou na hora que eu estava no culto aqui. Me ligou algumas vezes. Porque ele não pode, ele precisa de alguém para estar aí, não tem ninguém. Teve internado, está em casa, sozinho, ninguém. Porque não construiu nada. Hoje ninguém, ele não tem família, nada. Nem um filho, nem um irmão, ele não tem absolutamente, só uma pessoa da igreja. Porque passou dessa vida, esqueceu o quê? A razão. Qual é a razão de nós termos, gerarmos família, filhos? A razão de seguirmos ao Senhor Jesus. E esse homem, esse Garcia, ele diz: eu nasci não sei para o quê, vivi não sei para quem, e estou morrendo não sei para onde vou. Que essa não seja, meu irmão, daqui uns dias, a sua história. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo as coisas certas, e Deus está gerando coisas grandes para você, jovem que não é casado ainda. Eu não sei porque nesse encontro de jovem tem que falar essas coisas, né? Pastor, só fala em casamento, parece que ele está assim, desesperado. Mas eu sei, né? Mas eu sei que tem uns aí que estão, né? Estão passando e-mail para todo mundo, né? Tenta conquistar aí. Primeiro tem que começar com o sogro. Você tem que começar com o sogro. Se não atingir o coração dela, vai no sogro. Vai lá no sogro, na sogra. E até aí você. Porque aí o sogro começa a dizer, aquele rapaz é tão bom, né? Aquela menina é tão legal, né? É assim, meu irmão. Tem que ensinar para vocês. Irmãos, eu creio que alguns jovens nesse congresso, eu marquei isso aqui para mim não esquecer, irá marcar a sua vida. Eu creio que esse congresso é um congresso de confronto. No Vale de Jabó que você chegou, e hoje você vai sair daqui com a marca de Deus na sua vida. E essa marca talvez não é você pulando e tal, mas é algo que vai fazer você pensar seriamente na sua vida que você está levando jovem. Você vai chegar lá na escola, olhar para aqueles meninos lá, com aquela cabeça de bagre que não tem nada. Para aquelas meninas que só falam em bolsa da Dolce & Gabbana, que só falam em perfume caro, que só falam daquele menininho. Você vai olhar para você e vai olhar para aquelas pessoas, você vai olhar para outro valor. Você vai olhar para o valor de Deus. Você vai deixar essa vaidade do lado, essa patricinha. Sabe patricinha? Que é no Brasil ele fala patricinha? Você filho de papai, ai não me toque, ai. Fala para papai. Fala, não filho, fala para Jesus. Irmãos, é um momento em nome de Jesus. A juventude ser impactada. E esse trabalho, pastor Otto, pastor Jonathan, pastores, eu sinto no meu coração, com toda a convicção da minha alma, que Deus está fazendo coisa aqui na vida de jovens. Oh, aleluia. Oh, irmãos, e como eu estou aqui, Senhor, que seja de Suzuka, que seja de Suzuka, Senhor. Oh, Senhor, que seja de Suzuka. Eu sei que aqui tem alguns deles lá. Aleluia. Semana que vem, às 5 horas, já está todo mundo. Ai, meu Deus. Já veio o João pegando a vassoura, varrendo. Meu Deus, olha o seu congresso como fez, olha o milagre já. A vassoura, começou pela vassoura, pegar o copo do chão. Hoje eu cheguei aqui, o pastor João estava falando sobre isso. Eu creio que alguns jovens desse congresso irão marcar. Esse congresso irá marcar a vida de jovens. Eu orei, eu vi jovens orando por isso. Jovens orando por esse trabalho. Eu sei que muitos jovens oraram para isso acontecer hoje aqui, irmãos. Um milagre. Não é um milagre exterior, mas um milagre interior. No seu coração, no teu espírito, você e Deus. Se você for sincero, você sente o Senhor aí. Aleluia. Você sente a presença dele. Eu estou sentindo aqui. Aleluia. Porque a igreja é dele, irmão, tudo isso aqui foi por ele, foi por ele. Nós estamos cansados, irmão, de hipocrisia. Estamos cansados da pessoa chegar na igreja, sair da igreja e chegar em casa, tá destruindo o cachorrinho na bica, no chute, né? Chutando as coisas. Hein? Isso é hipocrisia, irmãos. Nós precisamos de uma geração sarada, uma geração curada, uma geração que vai marcar o teu tempo. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele assentou no seu coração não se contaminar. E sabe o que ele foi falar? Não foi com o subchefe, ele foi falar com o chefe. Fala com o chefe. Fala, eu não vou me contaminar, Satanás.
A Bíblia diz que Daniel e seus amigos foram falar com o chefe, falou: nos dê verdura por 10 dias. Olha aí que regime maravilhoso. Você que está aí tomando não sei que Herbalife, tantas drogas por aí. Segue o regime de Daniel. 10 dias de legumes e água. Aí você chega no pastor depois daqui 10 dias. O pastor olha para você, você está: o que foi, irmão? É o regime de Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel estava mais bonito. Ele, sabe por quê? Porque ele estava ali para servir a Deus. Eu honrarei a Deus. Eu não vou comer essas aguarias que vêm da mesa do rei. Esse vinho que for oferecido a ele, eu não vou me contaminar. Jovens, todo esse mundo está chamando vocês para se contaminar. Tenha as vestes limpas diante do Senhor, jovens. O Senhor te chama nesse dia. Esse congresso está marcando as nossas vidas. Qual é a razão da sua geração? Você precisa deixar que o Espírito Santo hoje tome realmente o controle. Aleluia. Você precisa deixar que o Espírito Santo haja, jovem. Você que tem medo de Deus, não tenha medo não. Deus não é um velho barbudo que está com um pau nas mãos para dar na sua cabeça, não. Ele é um Senhor amoroso e tão lindo. Aleluia. Tem hora que eu penso em Jesus assim. Olha só, a mente de, né? Não sei se é porque a gente é baiano, ele pensa essas coisas. Tem hora que eu penso que Jesus, assim, aquele 1,75 m, 1,80 m, ele vem e está perto de mim. E eu estou tão triste. Quando eu estou triste, tem dia que você está. E aí eu penso nele. Não assim muitas vezes, mas parece que ele está no aqui na cabeça. E eu estou ali, estou pensando nele. Aí daqui a pouco ele começa a tocar as suas mãos. Fala: filho, eu estou contigo, eu estou aqui te abraçando, eu estou aqui te beijando. Eu estou aqui cuidando de você, eu não me desamparo. Tem hora que eu penso assim. Sabe por quê? Porque esse é o sentimento de pai. O sentimento de pai é nunca abandonar teus filhos. O sentimento de pai é cuidar, é amar, é zelar. E esse é o sentimento do Senhor para você, jovem de Deus. Eu não sei quantos anos você tem. Qual é a razão da sua existência? Que razão você tem? A razão da nossa geração, que é Jesus Cristo. Quando a gente estava aqui nessa igreja, eu me lembro que veio uma menina aqui. Ela chegou aqui, os irmãos lembram dela, não precisa falar o nome dela. Ela falava tanto palavrão, irmãos. A gente ia na reunião dos jovens, né? E ela falava tanto palavrão, os negócios aqui enfiados no nariz. E, meu Deus, e ela com a calça aqui, e eu no meio dos meninos, eu falei: Jesus, tem misericórdia, vai embora com essa menina. E ela usava naqueles tempos aqui do Japão, usava as calças, caía para cá, e ela não tinha jeito mais, deixava o negócio cair mais ainda. E ela toda, sabe, pastor, e um palavrão, ele falava palavrões. Eu falei: meu Deus, mas Jesus, ele tem que dar um jeito, essa menina tem que, meu Deus, não vai trocar no meio dos jovens. E ela querendo os estudos, ela